Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou Jorge Alves e estou gravando esse vídeo aqui já como um preparatório, como uma espécie de trabalho de nivelamento em relação ao nosso projeto de leitura e reflexão nas Escrituras, que começará na primeira semana de março. E, rapidamente, o primeiro tema que eu quero tratar aqui, na nossa introdução, ao estudo das Escrituras, é exatamente sobre a questão da linguagem. O grande desafio, ou um dos grandes desafios em relação à leitura do texto da Bíblia, está atrelado exatamente no que se refere à linguagem, exatamente pelo fato de que nós estamos diante de um texto que basicamente temos entre 2 a 3 mil anos de distância dos eventos que aconteceram ali. Então existe um abismo histórico, um abismo cultural, um abismo ideológico muito grande. E isso nos coloca diante de muitos desafios para que a gente possa ler e compreender a Bíblia. Mas num primeiro momento, eu quero falar sobre a linguagem. O texto da Bíblia, ele foi escrito basicamente usando-se de 3 idiomas. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, partes dele, como uma parte do livro de Daniel e um trechinho no livro de Esther, foram escritos em aramaico, que é uma língua que começou usualmente a ser usada pelos judeus depois que eles vieram do exílio na Babilônia, ou seja, por volta do século V a.C. Nós temos também, depois, o próprio Antigo Testamento, por volta do século II, sendo traduzido para o grego. Então, aqui você já vê três idiomas, hebraico, aramaico e grego. Depois nós temos a composição do Novo Testamento, que foi escrito também em grego, conhecido como grego koiné, um estilo de grego mais popular, um estilo de grego que era usado pelas pessoas mais comuns e pelos povos que foram dominados por Alexandre o Grande, ali por volta do século III. Diante disso, depois nós vamos ter a primeira tradução desses textos para o latim. Jerônimo, ele é responsável por traduzir o Antigo e o Novo Testamento para o latim. E no início da história da Igreja, nos primeiros séculos, tanto o grego para o Antigo Testamento e Novo era um texto muito utilizado, e ele foi dando lugar depois ao latim. Somente depois da Reforma Protestante que nós vamos ter a tradução da Bíblia para outras línguas. Então você tem, antes mesmo da tradução de Lutero do Novo Testamento, nós temos a tradução de Tyndale para o inglês, para a língua inglesa. Depois da Reforma Protestante, então você tem novamente a Bíblia sendo traduzida para o alemão, depois para o inglês, aí surge a chamada King James Version, a versão do Rei Tiago, conhecida popularmente como Bíblia King James, e aí você tem traduções para o francês e para outras línguas, até chegarmos à tradução portuguesa, que ela foi feita pelo pastor João Ferreira de Almeida, um pastor que vivia em Portugal, que fez a tradução dos textos hebraicos do Antigo Testamento. É uma obra inacabada, porém ele deu o grande pontapé inicial e outros depois concluíram. Bom, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa que essas palavras elas foram sofrendo alterações nos seus sentidos, nos seus significados, mas também que as palavras originais do texto expressam ideias de um período bem distante da gente. Então, a linguagem das Escrituras, ela já é por si só uma linguagem desafiadora. Então, eu quero que, ao ler as Escrituras, você tenha muito cuidado, muita atenção, para que você possa desenvolver uma leitura cabível, uma leitura que facilite a sua vida. Depois a gente tem a questão das versões. Nós temos a Bíblia traduzida em várias versões. Então nós temos a chamada Almeida Revista e Corrigida, que é o texto mais comum, principalmente dentro das Assembleias de Deus e algumas outras igrejas históricas. Depois nós temos a Almeida Revista e Atualizada, que também é um texto recorrente em muitas igrejas históricas,
eu poderia dizer que o texto da Almeida Revista e Corrigida, ela é muito comum no meio pentecostal, dentro das Assembleias de Deus e algumas igrejas batistas. Depois a Almeida Revista Atualizada é muito comum nas igrejas batistas, metodistas, presbiterianas. E aí a gente vai ter depois as versões mais modernas. A Bíblia na linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, a Bíblia Viva. Nós temos a King James, que eu acho que o texto dela se parece um bocado com a Corrigida de Almeida. E aí eu vou separar aqui algumas coisas. Nós temos também a Bíblia Mensagem, né? Vale bem ressaltar, que é uma paráfrase, é uma Bíblia contemporânea, entre outras. Então eu queria separar rapidamente por níveis de dificuldade. Eu tenho a Corrigida de Almeida e a King James e a Almeida Revista Atualizada, as duas Almeidas e a King James como sendo versões mais desafiadoras. Basicamente, a Corrigida de Almeida, ela faz algumas traduções que são literais, quase que literais. Então, você pega, por exemplo, em Gênesis, quando o texto fala, vou criar lá no capítulo 2, verso 18, não é bom que o homem esteja só, vou criar uma que seja uma adjuntora, né? O texto diz assim, que esteja de frente com ele. E está mais próximo, né? Pelo menos esse verso está mais próximo da ideia do texto hebraico, de frente, né? Porque é a tradução de uma palavra hebraica chamada kenegdo. E kenegdo é estar de frente, a ideia de kenegdo é de frente, entendeu? E aí quando você pega uma versão mais moderna, pode dizer que lhe corresponda, que lhe ajude, que lhe auxilie, que lhe complete, porque a ideia é essa, mas a Corrigida de Almeida, pelo menos nesse verso, não traduziu a ideia, traduziu exatamente a palavra, entendeu? Então eu acho que a Corrigida de Almeida é um texto um pouco mais difícil de ler, demanda já um tempo de caminhada com a Bíblia. A King James e a Almeida Revista Atualizada também são bem próximas disso. Depois, quais são os textos que eles tornam mais fáceis a leitura? Eu acredito que a NVI é uma boa Bíblia para você começar a ler. Mesmo com muitas, né, com algumas alterações bem bruscas, se tornando o texto bem simplificado, a Bíblia na linguagem de hoje, para quem está começando, principalmente para os jovens, adolescentes, eu acho que é um texto ideal para se começar a ler a Bíblia na linguagem de hoje. Depois nós temos a Bíblia Viva, que eu acho que faz um paralelo, porque ela tem paráfrases, ou seja, não é só uma tradução, mas é um complemento da fala, entendeu? Então, ela é interessante para que você possa entender um pouco mais do sentido do texto. Nós temos a NVT, que é a nova versão transformadora. Nós temos a Almeida Atualizada, a Almeida Século XXI, que também ela já tem uma linguagem bem mais acessível, bem mais compreensível. Depois nós temos a Mensagem, que ela se parece um pouco com a Bíblia Viva, em termos de tentar explicar, de dar um sentido mais contemporâneo, mais contextualizado do texto. Mas a NVI, a linguagem de hoje, juntamente com essas outras que eu falei agora, são textos bons para você começar a ler. Eu, particularmente, né, essa é uma opinião minha, né, e você fique à vontade para discordar ou pensar de forma diferente, mas eu acho que a NVI é um texto, juntamente com a linguagem de hoje, muito cabível para quem vai começar a ler a Bíblia. E aí, eu quero te incentivar a ler as Escrituras, e a gente precisa trabalhar alguns pontos. Quais são eles? Primeiro, ler um texto repetidamente. É importante que haja repetição no seu processo de leitura. Por quê? Porque você não assimila uma passagem, um texto, numa primeira leitura. A primeira leitura que você faz, ela faz um reconhecimento, mas ela não te dá compreensão. Então, ler o texto é um trabalho árduo. Você vai precisar ler pelo menos umas 5, 10 vezes até você começar a ter uma percepção, a absorvê-lo, a começar a guardar partes desse texto. Então, ler repetidamente é um ponto-chave. O segundo ponto-chave, talvez te ajude bastante, para algumas pessoas ajuda, é ler em voz alta. Porque
para algumas pessoas, dá a impressão de que ela está ouvindo alguém ler para ela. É como se ela memorizasse, ela tivesse uma capacidade melhor de compreensão quando ela ouve alguém falando, mesmo sendo ela mesma. Então você pode fazer o exercício de ler o texto em voz alta. Isso vai te ajudar tanto na sua leitura como na sua dicção acerca do texto. Vai fazer com que você também ouça o texto, né? Talvez você consiga prestar até mais atenção, porque você dobra a sua atenção, você não somente está ali trabalhando a sua visão, como você também está trabalhando a sua fala em torno de um mesmo ponto, de um mesmo objeto. O terceiro ponto é ler com oração. É muito importante que você peça que Deus te ilumine, e é importante nós lembrarmos que uma das obras do Espírito Santo na vida dos cristãos, uma das obras do Espírito Santo é nos iluminar, é nos levar à compreensão da palavra de Deus, é nos levar ao discernimento espiritual. Então é muito importante que quando a gente começar a ler as Escrituras, nós oremos a Deus pedindo que Ele nos ilumine, que Ele abra os nossos olhos, que Ele nos dê entendimento e discernimento espiritual. Isso é muito importante para que a gente possa começar a fazer uma leitura com discernimento, uma leitura inteligente, uma leitura que começa a enxergar também para além do óbvio. Nós precisamos da ajuda de Deus para ler a palavra de Deus. Jesus diz que as palavras de Jesus são espírito e vida. Se as palavras de Jesus são espírito e vida, então nós só podemos discernir as palavras de Jesus espiritualmente, ok? O quarto ponto que eu quero enfatizar aqui na sua leitura é ler a Bíblia meditativamente. E como é isso? Você precisa ler e você precisa refletir no que você leu. Esse é um dos pontos chaves para que você possa ter uma compreensão, um discernimento e para que você possa também começar a produzir a sua própria reflexão sobre o texto. Então, o que é meditar? Vamos lá. Eu estou lendo ali o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você tem um cenário ali. O que significa o Senhor é meu pastor, nada me faltará? O que significa que ele vai fazer com que você deite em verdes pastos? O que está acontecendo ali? Por que eu posso deitar em verdes pastos? Será que é porque o Senhor é o meu pastor? Então ele vai cuidar de mim? E isso faz parte da leitura meditativa, ou seja, a gente ler o texto e pensar acerca do texto. Muitas vezes a gente ocupa a nossa mente com coisas infrutíferas, com coisas não necessárias, com coisas que nos fazem até mesmo mal. Mas o nosso chamado nós deveríamos cuidar um pouco mais de refletir naquilo que nos faz bem, que produz vida e que nos traz elevação e crescimento. E o último item que eu quero acrescentar aqui é que é importante que você leia a sua Bíblia com a sua imaginação, imaginativamente. O que isso quer dizer? Que você imagine as cenas, que quando você estiver lendo uma determinada passagem, que você tente visualizá-la, como se você estivesse vendo um filme, como se você estivesse diante aí de uma Netflix, você estivesse assistindo uma série. Então tente visualizar, ainda que quando você imaginar, logicamente você não vai imaginar exatamente alguns elementos como eles realmente eram, né? Mas é importante que você tenha a ideia da cena, a ideia do que está acontecendo. Voltando ao Salmo 23, pensando num pastor cuidando da ovelha, levando ela para o pasto, levando ela para tomar água num rio tranquilo, vendo todo esse movimento do cuidado de um pastor com a sua ovelha e pensando que exatamente com esse zelo, com esse cuidado, com esse amor, com essa dedicação, Deus cuida das nossas vidas, Deus cuida do nosso coração, Deus cuida da nossa história. Então você começa a fazer esse link, a conectar essas ideias. Isso vai fazer com que você comece a ter uma leitura também mais espiritual do texto,
uma leitura que, por si só, ela vai te conectar a Deus. Na tradição da igreja, isso também é chamado de leitura orante, porque essa leitura, ela vai te levar a enxergar Deus em meio a esse processo, em meio a essa cena que você visualizou, e isso deve te levar depois a orar, deve te levar a responder a esse movimento de Deus que você percebeu, que você viu. Também vai produzir para você uma abertura para que você possa ouvir a voz de Deus. No meio desse processo, essa leitura espiritual da Bíblia, ela te levará a ouvir a voz de Deus por trás do texto, no meio da história, nesse movimento. Então esse é o primeiro vídeo que eu quero apresentar para você, e essa é a primeira proposta. Primeiro, procurarmos versões que facilitem a nossa leitura, que facilitem a nossa compreensão. Em segundo lugar, trabalhar esses pontos que eu acabei de citá-los aqui. Ler repetidamente, ler em voz alta, ler meditativamente, ler de forma a visualizar as cenas, ler em oração, ler de uma forma que te leve a ouvir a voz de Deus e te leve a comungar com Deus, a responder a Ele em oração, ok? Que Deus abençoe, que você já comece a praticar isso nas suas leituras diárias e que o Senhor te abençoe ricamente. Forte abraço e até mais.